Pessoal, aqui é o canal Terror Sobrenatural MZA. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Terror Sobrenatural. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Que é muito importante, tá bom, pessoal? E não esquece de ativar o sininho, tá? Aí os mortos vai puxar a perna de vocês. Boa noite, pessoal. Pessoal, os relatos de hoje, os relatos, né? O festival de relatos, né? De assombração, né, pessoal? Na quaresma, né, pessoal? Na quaresma, especial quaresma, ou a caipora da quaresma. Outro relato, pessoal, o confronto entre lobisomens em Cani. Outro relato, pessoal, o caminhoneiro e o lobisomem na estrada 66, rota 66, né, pessoal? E outro relato, pessoal, passos sinistros no andar de cima. Boa noite, pessoal. É isso aí, pessoal. O relato de hoje é isso aí. Tá bom, pessoal? E vamos lá para a história, pessoal. Vamos lá para os relatos, né? De assombração, terror e sobrenatural e suspense. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Acontecia ao pai de um de nós. Essa história aconteceu há cerca de 10 anos atrás, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 10 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades e nos separamos. Mas sempre que havia um feriado, voltávamos para nossa cidade e nos encontrávamos para passar mais tempo juntos. Então, íamos sempre para a fazenda que pertencia ao pai de um de nós. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. Neste dia ele não estava, tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos onde antigamente era a senzala. Essa parte
tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão e mexendo com as vacas, e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. Do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos fundos. Uma grande sala, um corredor e no final deste havia uma enorme sala de jantar ladeada com 4 quartos, sendo assim 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço porque atrás da cozinha o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido localizada ali de propósito, por questões de segurança por quem a construiu. Os 2 lados e o fundo da cozinha ficavam impedidos por esse terreno acidentado. Aquele dia era uma sexta-feira santa, época de quaresma. Então, o nosso grupo se dividiu em 2. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro, no qual eu estava, foi para a cozinha matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era como uma risada de criança e algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar à janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Então, voltamos a fechá-la. Em alguns minutos, o barulho se repetiu. Só que desta vez, parecia que haviam cerca de 3 vozes rindo baixinho, cochichando, e nem todas eram de criança. Então, começamos a ficar assustados. E novamente, abrimos a janela. Não havia ninguém do lado de fora. Sem parar para pensar no assunto, sugerimos que talvez os nossos amigos que estavam no quarto tivessem saído da casa e estivessem nos pregando uma peça. Então decidimos que da próxima vez que ouvíssemos o barulho, um grupo correria até o quarto e o outro os esperaria na porta da frente da casa para pegá-los em flagrante. E assim fizemos. Passados mais alguns minutos, novamente veio aquele barulho. Só que desta vez foi um som aterrador. Além das risadas, algo como um grunhido, uma voz muito grave e rouca, dando um gemido medonho. Além disso, algo ali do lado de fora subiu na mangueira e começou a balançar os galhos. E aquela coisa que estava ali em cima começou a gritar o nosso nome. E um vento forte começou a forçar a janela, como que querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corrimos. Um foi para o quarto e os outros para a porta de entrada. E qual não foi a nossa surpresa quando encontramos os nossos amigos tranquilamente conversando no quarto. O pânico era total nessa hora. Contamos a eles o que havia acontecido. A princípio, eles acharam que estávamos brincando, mas ao ver as nossas caras de medo, perceberam que a coisa era séria. Ficamos sem saber se saíamos ou não da casa. Era por volta
de 7 horas da noite, e o sol já estava quase no fim, e só havia a última luz do dia do lado de fora da casa, aquela hora do crepúsculo. Por fim, os rapazes se juntaram e foram ver se havia algo fora da casa, mas só constataram que não havia nada e que era impossível atingir a janela da cozinha. E quando estavam voltando, ouviram atrás de si o som de risadinhas abafadas e também alguma coisa chamar os seus nomes com uma voz sinistra. Todos voltaram correndo para dentro de casa e contaram a nós o que havia ocorrido. Neste momento, o pânico realmente tomou conta de todos nós. Pegamos as nossas coisas do jeito que estávamos, sem arrumar nada, e corremos para dentro do carro, para assim voltarmos para a cidade. Não sei se influenciados pelo medo ou não, mas quando deixamos o terreno da fazenda, passando pela porteira, escutamos um forte assobio. Uma coisa melancólica e triste. Daí nunca mais voltamos ali. E até hoje não sabemos o que foi aquilo. E a partir daquele dia, os nossos encontros passaram a ser na cidade mesmo. Boa noite. Aqui na cidade de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo. Nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa que não tivesse uma explicação lógica. Porém, em uma noite de sexta-feira 13, época de quaresma, quando eu estava voltando da minha última entrega que realizei em uma localidade chamada Limeira, onde é um lugar de mata fechada com poucos sítios e um tanto afastado, sendo que para chegar lá é preciso subir vários morros onde não há luz no caminho. Somente a luz de veículos ou dos poucos sítios com lampião a gás na região. Pois bem, como falei, estava na minha última entrega, descendo o morro para voltar para a minha casa. E logo percebi à minha frente 2 objetos ovais, como bolas de futebol. Fiquei imaginando como 2 bolas de futebol estariam perdidas num lugar tão deserto como aquele. E pensei que talvez poderiam ter caído de algum carro, ou talvez algum grupo de adolescentes vindo de algum acampamento as esqueceram enquanto tomavam água nas nascentes. Pois bem, ao me aproximar daqueles objetos, percebi que quanto mais eu chegava perto, mais parecia que se moviam. E logo pensei, será que há algum animal por baixo das bolas? Mas para minha surpresa, comecei a ouvir risadas diabólicas. Mas de onde? Foi então que o medo, como nunca havia sentido antes, tomou conta de mim. Aquelas 2 coisas se viraram para a minha frente. E então eu pude perceber que eram cabeças decepadas de pessoas que estavam no meio do caminho. Porém, aquelas cabeças estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular no chão. Ao ver aquilo, o meu medo foi tão grande que perdi os sentidos e fui acordado por um grupo de caçadores que estavam indo embora. Ao contar o que tinha acontecido, eles me falaram que fazia poucos dias que um casal foi assaltado
e degolado ali próximo de onde estávamos. Então percebi que, devido ser sexta-feira 13, época de quaresma, os espíritos daquele casal estavam assombrando o lugar de seu holocausto. Graças a Deus, aquela foi a minha última viagem, e espero nunca mais passar por ali novamente. Boa noite. Olá, me chamo Maria. Há alguns meses atrás, eu fui a um leilão com uma amiga, onde havia várias coisas a serem leiloadas. Vendo todos os itens, eu acabei me apaixonando por uma cadeira de balanço antiga. E com um pouco de esforço, eu consegui comprar esta cadeira. Então, coloquei na sala da minha casa. Me lembro que era mês de março, época de quaresma. E uma noite eu acordei com muita sede. E meio sonolenta, eu fui para a cozinha pegar um copo de água ou suco. E quando passei pela sala, eu vi uma silhueta na cadeira. E achei que talvez fosse meu marido sentado no escuro, pensando em algo. E daí eu fui até a cozinha. Acendi a luz, tomei um copo de suco de laranja, apaguei a luz e voltei para o quarto. E quando passei para a sala, eu olhei para a cadeira e meu marido ainda estava lá. Então eu logo falei: "Vem dormir, amor, já está tarde, vem." E fui para o quarto. E quando cheguei lá, deitei na cama e levei um baita susto, pois tinha alguém deitado lá. Eu dei um grito e acendi a luz. Então, o meu marido acorda com uma cara de sono e me pergunta o que foi. E quando eu vi que ele estava no quarto, eu me perguntei quem estava na sala sentado na cadeira. Então, eu falei para ele: "Amor, tem alguém na sala." Ele falou para eu ficar no quarto, que ele ia ver. Eu fiquei na porta e ele foi até a sala. Acendeu a luz e não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas não tinha ninguém lá. Ele perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém. E eu falei que sim, que estava ali, na cadeira de balanço. Então, ele olhou tudo de novo e foi verificar as portas e janelas. E constatou que tudo estava fechado e trancado. Então, ele voltou resmungando que eu devia estar sonhando. Porém, eu tinha certeza que tinha visto alguém sentado na cadeira de balanço. Uma vez, eu estava chegando em casa e o meu marido ainda estava no trabalho. Da garagem da minha casa, dá para ver a sala. E quando eu desliguei o carro, olhei para dentro de casa e vi alguém sentado novamente naquela cadeira de balanço. Acendi o farol de novo, mas quando a luz iluminou a sala, não tinha mais ninguém lá. Eu saí do carro e fui até a janela e olhei lá dentro por um tempo, tentando ver se via algo. Porém, não tinha nada lá. Entrei em casa e tudo estava normal. Uma outra vez, a faxineira estava em casa fazendo faxina e eu estava no escritório no fundo da casa. E
foi quando escutei ela gritando. Entrei correndo em casa e encontrei ela na cozinha, com o rosto pálido e sem conseguir falar nada. Ela só apontava para a sala. Eu fui lá, mas não tinha nada de anormal. E depois de um tempo, eu consegui acalmar ela. E então, ela me explicou o que aconteceu. Ela falou que estava passando um pano para tirar o pó dos móveis. E então, tinha acabado de limpar a cadeira de balanço. E quando se virou para limpar a mesinha de centro, e depois de passar o pano na mesinha, ela se virou e viu uma velha sentada na cadeira de balanço, olhando diretamente para ela. Segundo ela, era uma velha do nariz grande, cabelos brancos e desgrenhado, e as suas roupas estavam todas maltrapilho. Aquela velha olhava diretamente em seus olhos, com um olhar malicioso de pura maldade. Então ela gritou e saiu correndo para a cozinha. E até hoje ela se recusa a chegar perto daquela cadeira e não fica mais sozinha em casa. Eu nunca vi essa velha sentada na cadeira de balanço com muita clareza, só mesmo o vulto dela. Então eu não sei como ela é, mas eu imagino que seja o fantasma de uma antiga dona da cadeira, que acompanhou o objeto logo que eu comprei. Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais outro relato, vamos lá, pessoal. Vamos lá pro outro relato, tá? É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? É isso aí, pessoal. Já foi especial Quaresma, o caipora da Quaresma. É isso aí, pessoal. Agora, né, vamos lá. Os passos, né, pessoal? Vamos lá ver aqui, né, pessoal? Eu não sei, pessoal. Vamos aqui ver aqui, vamos ver os passos, né? Já para adiante, né? É isso aí, vamos lá. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. O Murilo, filho da Estela. Eu e os meus sobrinhos trabalhando durante o dia no sítio que ficava em um bairro na cidade de Cajamar. Aqui de cima. Olá, Cícero e anfitrião. Eu me chamo Lima, moro na cidade de Cajamar. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo em meados de 1986. Tudo ocorreu em um sítio que ficava em um bairro chamado Porunduva. Estávamos eu e os meus sobrinhos trabalhando durante o dia todo nesse sítio. O lugar era grande, tinha muitos afazeres, havia gado, cavalos, entre outras coisas. Depois de um dia longo e cansativo, já à noite, logo após o jantar, resolvemos nos distrair um pouco na sala da casa. Estávamos eu, os meus sobrinhos, a minha irmã Salete, meu irmão Luiz, a esposa dele Maria e mais um sobrinho, Michael. A casa estava bem cheia aquela noite. Então a Maria foi fazer umas pipocas e nós começamos a jogar truco e dominó. Estávamos todos brincando e animados, falando alto. Afinal, todos sabem que jogar truco é muito barulhento. Havia uma outra casa acima de onde estávamos, no segundo andar,
Era nela que o patrão do meu irmão, Luiz, ficava quando vinha passar o final de semana, separado do resto da casa. Estava tudo tranquilo, até que algo estranho começou a acontecer. Cícero, foi tudo muito rápido. Do nada, começamos a ouvir passos pesados, como se fosse uma correria no andar de cima. De início eu achei que estava escutando demais, que podia ser apenas impressão, ou o barulho do pessoal da casa jogando. Mas passado alguns 10 minutos, veio aquele barulho de novo, como se tivesse alguma coisa lá em cima, andando ou correndo. Era um som de pisadas pesadas, como se alguém estivesse andando com força. Mesmo com todo o barulho dos baralhos, o barulho lá de cima chamou a atenção de todos. E nós paramos, e um olhou para o outro, e todos se perguntaram se haviam ouvido aquilo. Alguns disseram que sim, outros apenas riram, como quem não quer nada. Aí deixamos pra lá, esquecemos aquilo e voltamos a jogar. Então veio aquele susto. Uma batida muito forte, com aquelas pisadas vindas lá de cima. Só que dessa vez, com muita força. Dessa vez todos paramos o jogo e olhamos para cima, prestando atenção naquilo. Era realmente muito estranho, até porque não havia ninguém lá em cima. Ficamos todos quietos, apreensivos. Começamos a achar que poderiam ter invadido a casa para roubar. Foi então que meu irmão Zé Luiz deu um grito, dizendo que se tivesse alguém lá em cima, que pisasse com força. Naquele momento ninguém sabia o que havia lá em cima, porque a porta da casa de cima sempre ficava fechada o dia todo. E o patrão do meu irmão aparecia somente em finais de semana. Logo que ele deu aquele grito e disse para pisar com mais força, seja lá o que for que estava lá em cima, começou a correr de um lado para o outro. Já estávamos sem palavras e bem assustados nesta altura. Não poderia ser algo desse mundo, não. Cícero, ficamos com tanto medo e em silêncio, ouvindo aquilo, que provavelmente daria para ouvir um alfinete caindo no chão. E aí então resolvimos todos subir lá na casa, para ver o que estava se passando, pois ainda poderia ser algum ladrão invadindo o local. Fomos todos juntos, devagar, e tentando fazer o máximo de silêncio. Pouco antes de abrirmos a porta, demos um grito de aviso. Falamos que se tivesse alguém ali, que saísse logo, pois estávamos armados. Na verdade, nem estávamos. Ao lado da porta havia uma janela com cortina fechada. Nós verificamos pelo lado de fora, tentar ver se havia algum sinal de invasão ou algo aberto. Mas nada. Nenhum sinal de arrombamento, nem a fechadura da porta tinha nada. Então colocamos a chave em reserva e abrimos a porta. Fomos entrando com toda a cautela. Fomos verificando todos os quartos, sala, banheiro. Olhamos tudo, mas não havia ninguém. Enquanto olhávamos, um de nós ficou esperando na porta da frente, único local de entrada ou de saída da casa. Aquilo foi realmente muito estranho e assustador. Os meus sobrinhos ficaram todos abismados, e com toda razão. Foi muito bizarro. No fim, acabamos todos indo embora daquele lugar, naquela noite mesmo. E havíamos combinado de pousar por lá, né, passar o final de semana lá. Mas ninguém queria mais ficar na casa assombrada. Fomos embora sem sabermos se aconteceu algo mais naquela casa. E depois daquela noite, não ficamos mais lá depois do trabalho, não. Eu não sei o que pode ter sido aquilo, uma entidade, um espírito, eu não sei. Mas uma coisa é certa, aquela noite foi mesmo algo além da imaginação. Relato bônus, um encontro assombrado. Olá, meu amigo,
Eu ouço você contar as histórias aí todos os dias através da internet e gostaria de aproveitar para relatar o que aconteceu comigo. Eu costumo correr todos os dias, quando eu saio do trabalho, por volta das 3 da tarde, mais ou menos, numa ciclovia bem próxima aqui à minha casa, aqui onde eu moro. Deve ter pelo menos uns 15 quilômetros essa ciclovia. E como eu não sou nenhum atleta profissional, eu corro no máximo 1/3 dela, mais ou menos. E aí eu volto pelo mesmo caminho até chegar na minha casa. Pois bem, há pouco mais de 2 semanas, eu estava fazendo o meu Cooper de sempre, praticamente sozinho, em boa parte do caminho. Passava por uma parte assim do percurso em que a ciclovia ela é ladeada tanto pela esquerda quanto pela direita por um muro, um altíssimo muro que pertence ao condomínio fechado. Então naquele setor ali não havia como sair daquele pedaço. Não dá, não tem jeito, a não ser pela própria ciclovia. Não há saída. Eu já me aproximava do local onde eu costumo dar meia volta e aí percorrer novamente todo aquele percurso, todo aquele 1/3 mais ou menos da pista da ciclovia, de volta até chegar em casa. E quando eu estava já quase para dar meia volta, eu percebi um casal na pista vindo na minha direção. E eu notei algo engraçado em relação ao homem. Ele usava uma blusa preta com detalhes cinza, mas idêntica à da minha mãe. Idêntica. E eles andavam os dois de mãos dadas. E estavam conversando normalmente. Quando eu passei ao lado deles, o homem se abaixou para pegar alguma coisa no chão. Eu não consegui ver direito se a blusa era realmente a mesma da minha mãe ou não. Fiquei assim meio em dúvida. Por isso, poucos segundos depois de passar ao lado deles, para me certificar, para ter certeza se era mesmo uma blusa idêntica à blusa que a minha mãe tem, eu me virei e dei uma olhada para trás. Mas aí, para minha surpresa, eles simplesmente não estavam lá. Não estavam. Eles sumiram completamente, evaporaram logo depois que eu passei ao lado deles, o que foi muito, muito rápido. Aquilo não podia ser verdade. Como é que alguém poderia sair dali tão rapidamente se naquele pedaço onde eu estava, a única maneira de sair era caminhar por pelo menos 20 minutos até a saída, tanto de um lado como do outro. Não tinha como sair da ciclovia normalmente. Eu acho que jamais eu vou encontrar uma resposta convincente para essa pergunta. Para onde eles foram? Impossível ou não, eu de repente me vi parado, olhando para todos os lados, para tentar encontrá-los. E aí comecei a sentir um arrepio. Um estranho arrepio. E aí foi então que pouco antes de voltar correndo, eu presenciei algo que me amedronta até hoje. Algo que eu vou dizer, eu não gostaria de ter visto. Algo que me fez correr naquela ciclovia enlouquecidamente para sair dali e não voltar mais naquele lugar. Sabe o que aconteceu? É incrível, mas a mesma mulher que estava ao lado do homem e que desapareceu logo depois, me acenou lá longe, lá no final da pista. Eu vi ela acenar para mim e desaparecer. Foi mesmo algo além da imaginação.
É isso aí, pessoal. Vamos para outro relato, pessoal. Tá bom, pessoal? Vamos lá pro outro relato, tá? É isso aí. Boa noite para vocês. Vamos lá pro outro. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. O lobisomem da estrada 66, rota 66. Olha, sinceramente, depois dessa entrega, eu decidi entregar as chaves do caminhão e abandonar a profissão. Boa noite, me chamo Carlos e sou do interior de São Paulo. Tenho 47 anos e dirijo desde os 15 anos de idade. Cresci viajando pelas estradas desse Brasil. Sou de família católica e devoto de São Cristóvão. Sou uma pessoa comum como todos vocês. O meu pai sempre me contava histórias incríveis sobre a aparição nas estradas, principalmente nos estados da região Nordeste, e na Bahia principalmente. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto nada de sobrenatural. Já havia avistado alguns caroneiros no meio do nada, mas nunca foram noivos de branco, bichos na estrada ou luzes estranhas. Pelo menos eu nunca tinha visto nada disso até o dia dessa viagem. Eu havia acabado de ser contratado nessa nova empresa. Não vou citar nomes para não me expor e tampouco me prejudicar. A empresa faz transporte de mercadorias e serviço de logística a serviço de grandes empresas. A questão é que, como eu já vinha de outra empresa na qual eu havia trabalhado 6 anos e com boas recomendações, acabou que eu nem precisei fazer teste de experiência. Fiz alguns exames de saúde, nos quais atestaram que as minhas condições de saúde física e mental estavam ótimas. Ou seja, eu só precisava da chave do carro, os documentos de transporte e as rotas. Enfim, era isso mesmo que eu esperava no pátio, conversando com alguns amigos caminhoneiros que estavam se preparando para viajar. A empresa não se dedicava a apenas uma região. Isso significa que cada um iria para um lado, e o que por si só era muito bom. Mas isso nos deixava meio abandonados por andarmos sozinhos nas estradas. Mas isso são ossos do ofício. Nessa manhã, eu fui chamado no escritório que ficava ali perto, e prontamente eu fui. Eu estava muito ansioso. Seria a minha estreia na empresa nova. Mesmo assim, eu fui o mais profissional possível. Me portei bem, com uma ótima postura. E ao entrar na sala, o patrão me recebeu muito bem e apontando para a cadeira perto da mesa. E já foi falando. Sente-se. Como você está? Então, Carlos, as suas recomendações são ótimas. Um motorista excepcional. Já transportou muitas cargas. Gostei muito da sua ficha. Eu ri e agradeci, meio envergonhado. Ele folheava o meu currículo com a lista das empresas que trabalhei
e vendo algumas observações. Ele meio que ria, sem me olhar, e continuou dizendo: então, preciso de alguém para operar uma rota longa. Transporte de alto nível de fragilidade. Não vou te enrolar, não. Você vai manobrar uma carreta cegonha 2 vezes por mês. A sua rota é Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Você ganhará adicional por transporte de risco e só precisará fazer 2 viagens por mês. Arregalei os olhos. Afinal de contas, de nossa sede em São José dos Campos para Pau dos Ferros seriam mais de 2.000 quilômetros. Contando com as paradas para descansar e com o limite de velocidade, de 70 quilômetros, demorariam pelo menos 4 dias de viagem. Mas essa seria a minha primeira viagem na empresa nova. E se eu desse para trás, eu seria um péssimo motorista. E não faria jus à minha boa reputação. Acabei por aceitar. E o patrão continuou com as instruções. Bem, Carlos, no pátio tem uma Scania R430 preta. Faça os testes e cheque a pré-viagem. O cartão de abastecimento comercial está no porta-luvas. As rotas estão pré-carregadas no GPS. Você vai partir amanhã pela manhã. Esteja no pátio às 4 da madrugada. Ao chegar, você irá pegar o caminhão, registrar a saída e assinar os termos de responsabilidade. E vai buscar o reboque na concessionária de carros. De lá você já pode seguir viagem. Todas as documentações do reboque estão com o despachante. Ele se levantou, apanhou uma chave e me deu. Apertou a minha mão e me desejou boa sorte. Caminhei em direção ao pátio para encontrar o meu caminhão. E logo me deparei com um caminhão lindo. Era um Scania R430 Streamline. Era bem ampla e confortável. Entrei nela e conferi os comandos do computador de bordo. E vi que estava tudo ok. Assim que desci do caminhão para verificar os pneus, eu percebi que próximo à porta do carona havia alguns riscos na pintura. Eram 4 riscos que pareciam ter sido feitos por algum animal. Talvez algum cachorro ou algo do tipo no próprio pátio da empresa. Eu apenas anotei no memorando de verificação. E ao passo que eu analisava o caminhão, um senhor barbado, barrigudo e com boné de uma empresa de combustível e óculos Ray-Ban aviador, aqueles caminhoneiro raiz, veio em minha direção com uma cara meio curiosa e logo me abordou e disse: Opa! Bom dia, tudo bem, amigão? Vai pegar o grandão aí? Me perguntou enquanto olhava para cima e tocava nas antenas, tentando ver alguma falha, a fim de me notificar. Eu imaginei. Bom dia, sim, vou pegar o grandão, levar um reboque. Se não me engano, ele é de rota fixa, né? É sim, senhor. É um caminhão muito longo e tem uns caras que falam umas coisas aí. Não tô querendo te assustar não, mas é o que o outro motorista disse. Uma coisa estranha da última viagem. Inclusive, depois da viagem, ele saiu da empresa. Na verdade, ele só chegou, estacionou o carro e foi embora. Eu fiquei olhando para o senhor, que continuou a andar ao redor do carro, parecendo procurar alguma coisa. Eu nem sequer tive tempo de perguntar. E logo ele encontrou o local dos arranhões, perto do carona, e disse: Rapaz, ele disse que estava passando em Pernambuco quando parou num poço para descansar. Quando ele parou o caminhão e viu que o poço estava vazio e não tinha frentista e nem outros caminhões, não sei te dizer ao certo, só sei que um bicho rodeava o caminhão e dava umas pancadas de vez em quando no carro. Quando tentou sair para ver o que era, ele só viu o bicho pular em cima dele.
Ele chutou o bicho e fechou a porta de novo. Aí o bicho arranhou o caminhão. E de lá de dentro, o motorista acionou o alarme para tentar chamar a ajuda de alguém. E com o barulho do alarme, o bicho se assustou, ou sei lá, só sei que ele foi embora. Eu ri de canto, imaginando que o velho veterano queria me pregar alguma peça, e continuei com o check-in. Ele então disse que eu não saísse antes dele voltar, que ele iria no caminhão dele para buscar uma coisa para mim. Não que eu fizesse questão de esperá-lo, mas tinha muito trabalho. Entrei para a cabine do caminhão, que por sinal era muito espaçosa e bem confortável, bem diferente dos caminhões usados pela minha antiga empresa. Logo liguei o motor e acionei o computador de bordo. E tudo estava ok. Era muito legal. Eu estava muito empolgado quando uma voz na cabine disse: Oi, 3101, Carlos, na escuta? A voz falava com um som chiado e com interferência ao fundo. Essa voz que vinha do rádio era a voz do patrão. Eu acionei o botão de fala e respondi prontamente que estava na escuta. Então o mesmo prosseguiu: Sei que te falamos coisas sobre o último motorista dessa rota. As conversas na empresa rodam muito rápido, mas isso não passa de invenção de gente que quer arrumar desculpas para mudar de empresa. Não ligue para essas coisas. Você estará bem. Além do mais, os nossos caminhões são monitorados 24 horas por dia, com sensores de GPS. Nada vai te acontecer, ok? Logo respondi que estava tudo bem e que eu não ligava para as conversas dos outros. E ele logo encerrou a transmissão. O silêncio estava martelando a minha mente. Será mesmo que o cara só queria pedir demissão? O que havia acontecido? Pouco se passou e o velho senhor bateu na porta da minha cabine, já de pé na escada que dava acesso ao caminhão. Ele me olhava com um semblante desconfiado e, estendendo a sua mão, ele me deu um rosário, um desses franciscanos, feito com pequenas bolinhas de aço. Era muito bonito, então eu pendurei no alto da cabine, na parte que ficava acima da cama, na parte de trás do caminhão. Ele disse que eu deveria levar o rosário para proteção e que deveria levar algo também para me proteger fisicamente. Ele logo deu de costas e saiu do caminhão em direção ao fundo do pátio. Eu observava atentamente enquanto ele sumia em meio aos grandes caminhões e empilhadeiras daquele lugar. Terminei de limpar o interior do caminhão, o fechei e vim para casa. Naquela noite, quase não dormi com tantas coisas passando em minha cabeça. Ansiedade de começar a nova rota e a curiosidade de saber sobre essas coisas. Mas por volta de 22 horas da noite, eu peguei no sono. Acordei com meu celular despertando às 5 da manhã. Me levantei, escovei os dentes, apanhei a bolsa de mantimentos e fui de bicicleta para a empresa. Ao chegar no portão, encontrei vários caminhoneiros, que também partiriam pela manhã junto comigo, ou pelo menos no mesmo horário. Ao chegar e me apresentar na portaria da empresa, o segurança me guiou até o pátio de trás, onde encontrei o reboque cegonha, ao qual eu seria responsável. Engatei o reboque e conferi a carga. Seriam 10 carros de várias marcas e modelos para uma filial de concessionária da cidade de Pau dos Ferros. Ao atestar total segurança da carga, eu fui me dirigir ao segurança para assinar a documentação de responsabilidade. Ele me deu os documentos. Logo assinei e quando já ia embora, o segurança me chamou a atenção. Ei, rapaz, você vai para uma rota que todos os motoristas estão falando umas coisas estranhas? Para garantir a sua integridade física e a da nossa carga, leve isso aqui com você. Ele me entregou um revólver calibre 38. Era bem pesado. Lógico que não era a minha primeira vez com um desses. Eu, como caminhoneiro, digo que todo motorista deve ter um desses para sua própria proteção. Eu só não havia trago o meu por medo de me complicar na empresa nova.
Eu estava precisando muito de dinheiro. Mas enfim, apanhei o revólver, sem dizer praticamente nada. Caminhei em direção ao caminhão. Se eu havia recebido avisos e agora uma arma, é sinal de que algo muito errado estava acontecendo. Logo entrei no caminhão, e ao sair da empresa, eu liguei o meu som com as músicas do meu gosto, e comecei a encarar o trecho. Sempre muito atento, para não extrapolar a velocidade. Para mim, era muito importante entregar essas mercadorias intactas. O trajeto estava muito bom. Eu já havia pernoitado uma vez, estava tudo normal. Eu estava atravessando o estado de Pernambuco na altura do município de Milagres e relativamente próximo a Pau dos Ferros, mas não poderia prosseguir com a quantidade de combustível que aparecia no painel de instrumentos. Rodei até um posto de combustíveis mais próximo. Encontrei um posto que era até bem arrumadinho. O nome era Alto Posto Patagônia. Até que tinha umas pessoas conversando. Um lugar amistoso e bem iluminado. Já era por volta de 10 horas da noite. E foi quando parei, próximo a um pequeno alojamento do lado direito do posto. No entanto, algo me chamava a atenção. E mesmo sendo uma cidade pequena, eram pouquíssimas pessoas nas ruas. Alguns botecos próximos ao posto estavam fechados, e os funcionários do posto também estavam saindo. Caminhei em direção ao frentista, e já fui tirando o boné e me apresentando. Boa noite, senhor. Eu sou o Juliano, de São Paulo. Vocês passam cartão de abastecimento empresarial? Eu falava com ele enquanto olhava para os homens sentados na calçada do posto. Notei que eles estavam surpresos com a minha presença naquele lugar. Eles pareciam olhar para os lados, apreensivos com algo. Passo sim, senhor, mas não podemos demorar, porque já estamos fechando. O frentista respondeu caminhando em minha direção e apanhando a mangueira de bomba de combustíveis. Eu estava aflito e temeroso, pois aqueles caras estavam estranhos, e a atmosfera daquele lugar, que de primeira vista parecia ser amistoso, agora soava muito perigoso e desconfiado. Assim que abasteci o caminhão, logo dei partida. E quando engatei a ré, eu ouvi o som de um grunhido. E ao olhar pelo retrovisor lateral, procurando algum animal que pudesse ter se assustado com os avisos sonoros do caminhão, eu vi algo muito bizarro. De relance, eu não sei o que vi. Era um animal grande e peludo. Aparentava ter uns 2 metros de altura. Estava abaixado, próximo ao estepe do caminhão, que ficava na parte de trás do carro. Ele parecia estar abaixado, esperando que eu descesse, já que a abertura do abastecimento do caminhão era ali próximo, e quando eu fosse abrir a escotilha, eu não o veria. E assim seria o meu fim. Mesmo assim, não dei muita bola, e achando que eu estava ficando muito cansado, acabei por ignorar o que os meus olhos viram. Em parte era o cansaço, e a outra parte seria a minha própria descrença de tais criaturas. Ah, como eu estava errado, muito errado. Meu coração se encheu de medo, e abrindo o porta-luvas, eu apanhei o revólver que o segurança havia me dado, e o coloquei na cintura, e decidi descer do caminhão para ver o que era aquilo. Enquanto estacionava o caminhão, eu olhava os senhores que estavam sentados ali. Eles estavam de pé, próximo à porta do posto, olhando sempre para os lados como se procurassem algo. Desliguei os motores e desci do caminhão, em estado de alerta. No meu íntimo, eu achava que de alguma forma a criatura que eu havia visto não seria nada sobrenatural, e sim um dos homens tentando armar uma emboscada para furtar o caminhão e levar a carga. Comecei a me convencer disso e passei a não dar as costas para eles. Mas eles pareciam não estarem preocupados comigo. Eles estavam com medo de algo ou alguém. Era como se algo estivesse muito errado. Então eu logo perguntei para o frentista: Senhor, o que está havendo com esses homens? Eles parecem estar com medo de algo. Quer dizer,
Não que seja da minha conta, mas são 6 homens. Não é possível que eles tenham medo de um cara só. Eu perguntava com as mãos nas costas, segurando o revólver, que estava na minha cintura, na parte de trás. Confesso que eu esperava que ele fosse me atacar, ou algo assim. Já tem mais de um mês que toda noite o povo da cidade diz que vê um bicho nas intermediações da cidade, moço. Esses dias ele atacou uma moça que vinha de moto. A menina caiu da moto, bem aqui perto, naquele quebra-mola ali. Ela veio correndo para cá, pro posto, e com as marcas que pareciam ser de unhadas profundas nas costas. Ela vinha chorando, seu moço. Se eu e aqueles homens ali não tivessem visto, eu nem diria nada. Nem preciso dizer que eu achei a história do senhor frentista um absurdo. Mas então, antes mesmo que eu perguntasse mais a respeito, ele continuou. Moço, sei que nem todos acreditam nessas coisas, mas quando a moça chegou, ela nos gritou que o bicho vinha atrás dela. Então todos entramos para o restaurante do posto e nos trancamos lá. E assim, todo mundo avistou uma coisa do outro lado da BR. Era um bicho que parecia um cachorro. A sua boca era imensa e repleta de dentes pontiagudos. Os seus olhos eram amarelos. Eu corri e logo fechei as portas, que eram de vidro blindado. Todo mundo do posto estava vendo. Estávamos todos calados e congelados vendo aquela coisa. E do nada, aquela criatura veio correndo e se jogou contra o vidro. Deixou até uma rachadura. Mas logo a coisa desistiu de entrar no posto e saiu correndo para dentro dessas matas. Olhei meio que de lado para procurar a rachadura da qual ele falava, e correndo os olhos pela porta de vidro, eu vi uma grande marca de impacto. Seja lá o que foi, aquilo era forte e muito resistente para fazer um estrago naquela porta. Eu estava realmente com medo, mas mesmo assim achava que aquilo tudo era um golpe. Uma história fantasiosa para me ludibriar e roubar o caminhão. Em seguida, eu perguntei, falando alto, para que todos ouvissem. O senhor está aqui ainda com seus amigos. Isso não lhe parece meio perigoso demais, não? Afinal, se houver mesmo algum bicho assim, qual a chance de vocês contra essa coisa que quebra vidros blindados? Perguntei enquanto tirava o revólver da cintura na tentativa de intimidar os homens, que pareciam não se importar com a minha presença. E o senhor em seguida respondeu. Tenho família, senhor, filhos e filhas. Não posso me dar o luxo de não trabalhar. Esses caras vêm porque são meus amigos de infância e passamos por muitas coisas juntos. Mas agora que já abasteci o seu caminhão, eu peço que guarde essa arma e vá embora, pois não queremos confusão. Bem, eu entrei no caminhão e dei partida no motor. Fiz um check-up no sistema e segui viagem. Cerca de 20 minutos após eu ter saído do posto, eu recebi uma chamada de rádio. Carlos, você está ultrapassando o nosso limite de rodagem. Se você parar em algum posto de fiscalização e tomar multa por conta disso, você terá que arcar com os custos e as responsabilidades. Encoste no próximo ponto de apoio e descanse, ou nós travaremos o seu carro. Este é o nosso último aviso. Era o pessoal do sistema de monitoramento de caminhões. Apanhei o rádio e acionei o botão de voz e respondi. Entendi, pode ficar tranquilo. 5 minutos depois da conversa, eu avistei um pequeno ponto de apoio. Era um lugar desconfortável e meio abandonado, com alguns banheiros e 2 postes de luz. Era somente um estacionamento, que tinha uns 2 caminhões parados. Estes caminhões de prefeitura. Deveriam estar em alguma obra por perto, mas enfim, fechei os vidros, abri as persianas e arrumei a minha cama para dormir. Já eram por volta de 5 da manhã, quando eu ouvi. Eram passos pesados e um barulho como se um porco cheirasse algo. Os passos pesados davam noção de uma criatura grande e um odor pútrido que invadia a cabine, que mesmo lacrada ainda tinha um pouco de abertura para o sistema de ar.
Era aterrorizante. Eu senti o meu corpo todo se arrepiar. E logo me levantei procurando as chaves do caminhão. E por medo de chamar atenção, eu não acendi a luz de dentro da cabine. Eu não encontrei as chaves. Então eu apanhei o revólver e me sentei na poltrona do carona, para tentar ver se avistava algo. Aquela criatura que eu havia avistado no posto, de alguma forma, havia se escondido no caminhão cegonha, sem que ninguém o percebesse. E agora que eu parei o caminhão, esse era o momento oportuno para aquilo se confrontar comigo. Neste momento, eu ouvi um uivo estridente que vinha da parte da frente do caminhão. Era alto e aterrorizante, de deixar um cara como eu com muito medo. Eu era bastante corajoso e meio forte, e mesmo armado, eu gelei da ponta do pé à raiz do cabelo. Eu estava praticamente congelado de medo. Apanhei o celular para tentar ligar para a polícia, ou para qualquer um, mas não havia sinal de operadora nenhuma. Logo então, eu vi uma corrida pesada e rápida ao redor do caminhão. E antes mesmo de poder ter noção de algo, uma pancada fortíssima veio contra a cabine, balançando toda a estrutura. Aquela coisa era imensa. Tinha um corpo com pelos ralos e de porte que eu poderia me arriscar a dizer atlético e bem definido. Parecia ser muito forte. Mas o impressionante mesmo eram os seus olhos. Eram amarelos, cor de fogo, com bordas alaranjadas. Pareciam queimar com o fogo do inferno. Aquilo parecia me olhar freneticamente. Ele parecia saber que alguém estava ali. A criatura uivava e grunhia, e eu só pensava em ligar para a polícia. Mas eu não poderia ligar as luzes do caminhão, porque assim eu provavelmente o provocaria, e ele me mataria. O celular não pegava, e eu não encontrava as chaves do caminhão. Me sentei no canto e chorei de medo, enquanto a criatura dava voltas e voltas no caminhão. E naquela confusão eu acabei por encontrar a chave do caminhão. Corri e dei a partida nos motores. Isso deixou aquela criatura louca e muito mais violenta. Aquilo se jogava na lataria do caminhão, e no último recurso, enquanto eu saía daquele lugar, o bicho, de alguma maneira, furou os pneus do caminhão com seus dentes afiados. Logo os pneus que tracionavam o carro. Aquilo me deixou sem saída. Com o barulho, os alarmes dos carros mais próximos do caminhão se acionaram. Apanhei o rádio e quase que gritando eu disse: "Estou sendo atacado por alguma coisa. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus!" Surpresa minha, quando do outro lado o atendente respondeu: "De novo esse mesmo lugar? Essa é a segunda vez desse caminhão nesse mesmo trecho." E eu tornei a gritar: "Moço, me ajuda! Tem uma coisa tentando entrar no caminhão. Ele furou os meus pneus. Eu não tenho como sair daqui sem danificar os carros." O cara do outro lado me mandou soltar o reboque para poder aliviar o peso e sair com o caminhão. E que a empresa já havia aprovado essa atitude, pois era um caso de segurança da minha vida que deveria liberar a carga. E assim o fiz, mas mesmo assim não deu para sair. E para piorar, eu ouvi a criatura subir no teto do caminhão. E num acesso de fúria, eu ouvi ele arrancar as buzinas de ar do caminhão e danificar tudo, inclusive a antena de rádio. Agora eu estava sozinho, e para piorar, todo o alarme do sistema antifurto disparou, por perder a conexão de GPS, que foi avariada, junto com a antena de rádio. Aquilo deixou a criatura ainda mais furiosa, e me deixando quase surdo. Eu sabia que era uma questão de tempo para aquela criatura quebrar os vidros, entrar no caminhão e me matar ali dentro. Sabendo que poderia morrer ali ou lá fora, eu decidi que iria dar um fim naquela coisa. Enquanto aquilo arranhava a lataria e fazia barulhos horríveis ao redor do caminhão, eu apanhei o terço que o velho senhor caminhoneiro havia me dado e verifiquei se as munições do revólver estavam boas, e decidi descer
e confrontar aquela coisa. Quando eu vi a criatura dar porradas e arranhões no lado do caminhão, eu desci pelo lado oposto e corri em direção de uma das carretas de obras da prefeitura próxima ao meu caminhão. E observei que elas estavam ali e que não eram usadas por um bom tempo. Me apercebi que eu estava só. E quando me voltei para o caminhão, eu vi surgir da direção da cabine aquela coisa novamente. Aquilo era enorme e da sua boca escorria sangue com saliva. Ele parecia se deliciar com aquela situação. As minhas mãos suavam, as minhas pernas tremiam e eu quase não via nada por causa das lágrimas. A criatura vinha em minha direção, em passos curtos e lentos, e a cada passo dela eu travava cada vez mais. E foi quando eu tomei coragem, e cerca de 10 metros de distância da criatura, eu comecei a disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros, um atrás do outro. A criatura, que há pouco tempo era imponente, estava a uns 2 metros de mim, baleada e muito avariada, com vários furos de bala no peito. Aquilo caiu bem na minha frente, mas não antes de me dar uma patada que me arranhou e me jogou uns metros de distância. Com a respiração cansada e ofegante, eu vi na minha frente a fera dar lugar a um homem. E vi também uma viatura da polícia chegar ao local. As luzes azuis e vermelhas eram lindas. Depois disso, eu não vi mais nada. Só ouvi pouco do que o pessoal do SAMU dizia. Masculino de 28 anos de idade, aproximadamente 70 quilos, com escoriações e ferimentos, provavelmente proveniente de arma branca, perca de sangue e inconsciência parcial, provável estado de choque profundo. Depois, eu não ouvi mais nada. Cerca de 2 dias depois, o meu patrão veio me ver no hospital e pediu que eu fosse me esclarecer sobre os acontecidos na empresa e que de maneira alguma ele me mandaria embora. Ele disse que a minha vida estava em risco e que ninguém poderia imaginar que a coisa que tinha naquele trecho era um lobisomem. Eu passei 15 semanas sem conseguir falar e tomando muitos remédios para dormir. Esse encontro com a fera me traumatizou e de maneira alguma eu voltei ao serviço. Eu nem sei se consigo entrar em um caminhão novamente. Eu vou contar essa história ao meu patrão, até porque acho que de alguma maneira ele já sabia que isso aconteceria. Mas enfim, depois dessa eu vou procurar um trabalho em alguma outra empresa, em um cargo que eu não precise passar por qualquer coisa parecida com isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí, pessoal. Gostou do relato de hoje, pessoal? Muito bom, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Terror Sobrenatural MZA. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários em peso, tá bom, pessoal? E não esquece de ativar o sininho, tá? Que você não ativar o sininho, os mortos vai puxar a perna de vocês nas quaresmas. Boa noite, pessoal. Boa noite pra vocês. E dorme com os mortos. Boa noite. E foi. Eu vou dormir
o meu repouso eterno no cemitério. Boa noite.